Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Aqui, Tite, Matheus. Tite, hoje nós vimos um gramado aqui do Maracanã melhor, a bola rolou mais rápido, né? E eu te confesso que eu estava muito curioso para ver o jogo, por quê? Porque o tempo vai passando e aí o que você planeja vai se solidificando. Só que, sem demérito aos outros adversários, faltava para mim pegar uma grande equipe. E o time do Fluminense mesmo reserva é um time de muita qualidade. E eu achei curioso que, apesar de ter feito um primeiro tempo sem tanta intensidade, tudo que você vinha planejando foi executado em termos de posicionamento dos jogadores. E no segundo tempo, o time conseguiu ser bem superior, na minha opinião, ao Fluminense. Você acha que é uma vitória que consagra um modelo de jogo? Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante, né? A gente busca isso. Ele foi no jogo de hoje também. Foi, acredito que o primeiro tempo a gente conseguiu manter uma pressão alta em muito momento muito grande. E mesmo quando eles conseguiam romper essa pressão, eles não conseguiam ter uma profundidade muito grande. Então a gente conseguia fazer o controle, baixar a linha um pouquinho e ainda assim fazer com que eles não gerassem tantas situações. Porque é uma equipe muito rodada, assim. Eles têm o costume muito de fazer assim. Eles trocaram 4 jogadores da equipe titular deles, mas botaram jogadores de extrema qualidade, Renato Augusto, Douglas Costa, Marlon veio de fora. Então tu tem ainda uma equipe com qualidade, a gente sabia dos problemas que eles poderiam causar. E acredito que a gente, encontrando o time de fazer as pressões e conseguindo organizar também o nosso processo ofensivo, de fazer com que eles saíssem da zona de conforto, também conseguiu gerar superioridade. E o gramado hoje estava muito bom. Muito bom. A gente teve uma reunião também com o pessoal da Greenleaf, que faz aqui o cuidado do gramado, e eles estão fazendo um trabalho muito importante para a gente, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada. Tite, boa noite, Tite, boa noite, Matheus. A gente, durante o jogo, observou o Rossi muitas vezes tentando esticar a bola quando a opção de saída por trás não se apresentava rapidamente, né, quando a marcação estava encaixada ali na saída de bola. Isso me pareceu uma orientação, assim, né, que ele não estava tomando aquelas decisões da cabeça. O que você pretendia com isso? Conseguir esse espaço nas costas da zaga do Fluminense adiantada, através das pontas, e no segundo tempo até em algumas oportunidades deu certo. Era isso que você queria? Esse time do Fluminense oferece esse espaço, uma forma de jogar contra esse time que tem um modelo de jogo já tão consolidado e que as pessoas analisam muito naturalmente pelo que eles conquistaram no ano passado? Na inserção da tua pergunta, tu respondeu sim. Sim. E tu tem que estabelecer variações de movimentos. O que a gente era fazendo demais no primeiro tempo em algumas situações. Hoje tu tem... as duas últimas equipes campeãs da Libertadores se enfrentaram. Aí, eu não sei, aí entra Douglas Costas e Renato, 2 jogadores que estavam comigo na seleção. Estavam com um nível muito alto. Então, a qualidade do espetáculo muito alto. John Kennedy, muito alto. Então, tu tem, por parte das duas equipes, um nível técnico e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista ou não é torcedor do Fluminense, olha o jogo e olha um espetáculo bom, um espetáculo de qualidade. Isso é importante. Quando a defesa, a pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só... Não vai falar muita coisa. Tem mais jogo contra eles no ano. A gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. Boa noite, Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinho da Litoral News. Parabéns pelo desempenho de vocês. O Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Carioca.
Você falou lá no início, na primeira rodada, que os 4 grandes são aqueles que poderiam fazer o campeonato mais equilibrado entre os estaduais como um todo. Qual o sentimento que fica para a comissão técnica de olhar uma rodada antes de acabar a Taça Guanabara e ver que o time já está com 9 dedos na taça? É muito difícil o Flamengo perder a Taça Guanabara e ter esse melhor desempenho tanto no ataque quanto na defesa. E se me permitem, queria que vocês falassem um pouco sobre o Pedro. Ele falou no final do jogo que vai ser pai de gêmeos, tem 9 gols em 9 jogos, é um desempenho excelente. E, querendo ou não, é um dos favoritos para pintar na lista do Dorival na próxima sexta. Você já esteve do outro lado, né, Tite? Sabe como é isso, e o Pedro também tem esse carinho do professor Dorival. Obrigado. Eu começo pelo último. Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Eu não dou o direito absolutamente nenhum, enquanto técnico, de restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Eu não tenho absolutamente esse direito. Que faça a escolha que deva escolher de uma forma mais justa. E me permita estar em confidência, né? O Bruno está balançando a cabeça quando o Van falou assim, ó, eu estou saindo e tal, e uma despedida legal. Ele falou, ó, vou estar com alguns de vocês. Eu falei para ele, leva todo mundo. E estou falando de coração, sim, porque isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo dá condições da gente, fora os atletas que forem, a gente ter peças de reposição, ou é garoto que está surgindo, é peças de reposição que são contratadas, porque é a lei do jogo, é assim. A primeira parte, a de... depois tu complementa, eu me expressei mal e tomei pau pra caramba, e justo, porque eu me expressei mal. Quando eu quis falar que o Campeonato Carioca ele era mais difícil, era do momento dos 4 grandes em relação a São Paulo, não no contexto todo. Eu repito isso, e quem me criticou estava absolutamente, porque eu não me expressei. Mas me expressei sim em relação aos 4 grandes. Por quê? Porque Flamengo com grande poderio. Botafogo, que teve na iminência do título e mantendo toda uma estrutura. Fluminense, campeão da Libertadores. E Vasco em ascensão. E no comparativo com aquele momento dos 4 grandes de São Paulo, é mais difícil. Mas também, há algum tempo atrás, quando Nova Iguaçu começou a fazer uma série de pontos, nós fizemos olha, digo, atenção, gente, nós temos que pontuar, que crescer muito na tabela, porque tem uma equipe aqui que ela está botando pressão. E que daqui a pouco, algum grande vai sobrar. Sobrou. É. Então fica o reconhecimento ao Nova Iguaçu ao trabalho. Complemento, teve um outro item, eu não sei o que, eu não lembro. Tite, boa tarde. Igor Siqueira do UOL. Queria fazer 2 questões. Uma, seu planejamento em relação a gerar uma variação do time, considerando a ausência do Gerson aí por conta da cirurgia. A gente sabe, conhece que você gosta não só de ter esse time fechado, né, engrenado, nessa primeira formação, mas também ter uma coisa alternativa, que era, no caso, a variação com o De La Cruz mais aberto. E um segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol. Qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana, de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado dele, foi essa característica. Aí eu trouxe um jogador de articulação meio-campista pelo lado, que arrasta, que tem passe e que tem chegado na frente também, como mais um meio-campista do lado com essas variações.
Tite, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória. A gente tem visto, né, nos últimos jogos, a equipe que começa, as mexidas que você faz, é um time muito competitivo, com várias opções, mas ali no sistema defensivo, na zaga, o Davi Luiz hoje ficou de fora, tinha o Fabrício, o Léo, e aí o Cleiton também à disposição. E a gente está vendo o Flamengo no mercado há 2 meses, mais ou menos, tentando a contratação do Léo Ortiz. Desculpa me estender um pouquinho na pergunta, é só para você entender o contexto. E eu lembro que lá em Orlando, você deu uma declaração que você disse o seguinte, contratem bons jogadores. Se for para trazer atletas para se desenvolver aqui, enfim, apostem na base. Eu queria saber de vocês, como é que está essa situação, se é o Léo Ortiz ou ninguém, ou apostar no Cleiton, enfim. Houve essa conversa com a diretoria? Qual foi o consenso de vocês em relação a chegar mais um zagueiro ou não? Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis. E o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e está aí o Bruno, está aí o Luiz, e antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus de uma equipe com o tamanho do Flamengo. Por isso. Dele e de outros, em função disso. Mas é ele ou a base, ou vocês estão abertos a outros atletas na posição? É bom, tem que ser bom. Senão... Diz que o mineiro que fala assim, eu brinquei desse... como é que é? É com os bons que a gente fica melhor. Com os bons que a gente fica melhor. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória de hoje. Bruno Castanha. Eu queria saber, primeiro, se o Matheus poderia falar a questão do Gerson, né? Hoje o Fred, né, como dizer que nosso companheiro do GE postou que ele vai precisar, né, de uma cirurgia, qual o tempo, né, que ele possa ficar de fora, se o Flamengo vai buscar alguma reposição nesse período, se vai ser, né, da base, pudesse falar sobre isso. E eu queria falar uma situação do jogo. O Fluminense tem uma forma especial de jogar diferente, concentrando muitos jogadores do lado do campo. E hoje a gente viu, especialmente no primeiro tempo, muita concentração pelo lado do Varela. E o Varela, uma lateral direita do Flamengo, que sempre foi muito contestado, e hoje, na minha avaliação, fez uma grande partida defensivamente, sempre com superioridade numérica ali, muitas das vezes, do lado dele. Eu queria que vocês fizessem também uma avaliação sobre essa evolução do Varela. Obrigado. Da parte do Gerson, acho que quem pode falar melhor é o departamento médico. Aqui eu não quero me colocar à frente dos médicos, do departamento médico, para dar uma informação verdadeira e dos detalhes dela para vocês. Não, prefiro não comentar. É que a gente vai ficar torcendo para a saúde de todo mundo, cara, porque é a coisa que mais está acima de qualquer coisa. Na questão do Varela, o Varela é um grande jogador. O Wesley é um grande jogador. Como foi passado, a gente trabalha com grandes jogadores. A gente tem, e aí entrando também na parte tática, a gente tem um conhecimento do que o adversário faz, e a gente não quer expor o atleta, mas a gente sempre bota funções que a gente acredita que eles possam fazer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Hoje ele foi muito sólido defensivamente. Mesmo que havia superioridade em alguns momentos do lado dele e do Luiz, nosso comportamento foi o que fez com que a gente não sofresse mais. Então, a gente entender esses processos, entender também o tamanho da camisa do Flamengo para um lateral com história, a história que tem o Flamengo com grandes laterais. E aí um pouquinho de paciência, essa construção, tenho certeza que quem a gente tem vai dar conta do recado, está dando conta e vai continuar dando também, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Fred Gomes, do GE. Tite, vou aproveitar que você, às vezes, tabela sempre com o auxiliar, hoje o Matheus, sobre a pergunta tática. Eu queria uma leitura, se vocês puderem fazer, por favor, uma leitura tática do gol, que me chamou muito a atenção, o primeiro gol, Flamengo trocando muito passe ali do lado direito, o Fabrício Bruno recupera a posse aqui, vira no Varela, eles ficam, Varela, Pulgar, Luiz Araújo vem, Flamengo leva todo, atrai o Fluminense para o lado direito, Fabrício Bruno faz uma virada de posição ali, o Ayrton Lucas toca no Arrasca, 3 fecham no Arrasca, o Arrasca adianta para o Luiz Araújo. Muita participação de praticamente todos os jogadores, até que o Varela cruza e sai o gol do Pedro com o passe, com o chute cruzado do Ayrton Lucas. Queria uma análise
desse lance. Você está dando uma risada, você vai dizer que eu já analisei, né? Mas eu queria análise mesmo. E queria perguntar para vocês também só sobre a importância dessa taça que está por chegar. O Flamengo ainda não ganhou, mas ano passado o Flamengo disputou 7 taças e não ganhou nenhuma. A torcida, a própria imprensa fala, a Taça Guanabara não vale nada. Mas ano passado o Flamengo não ganhou nenhuma. E agora, para perder essa, o Fluminense tem que tirar um saldo de 11 gols e o Flamengo perder a partida para o Madureira. Obrigado, boa noite. Flamengo e Fluminense têm 2 ideias muito parecidas. As 2 equipes gostam da bola. As 2 equipes gostam do jogo. Por vezes uma que alterna ser vertical e ser incisivo, e daqui a pouco outra joga atraindo para um lado para depois te induzir e te procurar o gol pelo outro. Mas são 2 equipes que gostam de jogar futebol, quem gosta da bola. E esse lance ele mostra, por vezes tu faz o princípio do basquete. O que é o princípio do basquete? Muitas vezes tu roda a bola de um lado, tu roda do outro, e no rodar de um lado, no rodar para outro, tu mexe a marcação adversária e tu mexe as coberturas. Então há um primeiro movimento, um segundo movimento, um terceiro movimento, e essa coordenação dessa sequência de movimentos, ela é muito difícil de fazer. Esse bascular um lado para o outro, porque daqui a pouco tu vai encontrar espaço de infiltração. Tu não faz isso a esmo, tu não faz isso, tu faz isso com o objetivo para infiltrar. Para o lado, para encontrar verticalidade. Nós temos, é uma equipe que ela gosta disso, por quê? Porque ela tem agudos, ela tem velocistas que tem, e tem Arrasca, De La Cruz, jogadores assistentes, Eric, Igor. O Igor se afirmando, no terceiro jogo, entrando no jogo desse tamanho, vai se afirmando, vai ganhando atletas importantes. Então, não vai fugir. Ela roda para um lado para depois ser vertical. Foi o que aconteceu nesse lance com 2 equipes que gostam do jogo, gostam da bola. Tem que comemorar, tem que trabalhar e comemorar, tem que saber por que ganha, tem que saber por que a gente chegou aqui, ganhar, comemorar e depois querer ganhar de novo. Tite aqui embaixo. Boa noite, Matheus. Tite, o Flamengo no primeiro tempo alternou bastante seu posicionamento defensivo, né, marcando em bloco alto muitas das vezes, às vezes recuando um pouco mais. Mas a partir dos 20 minutos aproximadamente do segundo tempo, o Flamengo fixou mais o comportamento no bloco médio-baixo e sofreu pouquíssimas chances claras de gol, um comportamento muito sólido. Como está sendo para você adaptar essa equipe, esse time que historicamente não está acostumado a isso? Inclusive, a montagem do plantel também não coincide muito com isso, jogadores de mais características ofensivas do que defensivas. Como está sendo para você montar um sistema defensivo tão sólido, né, com jogadores com essas características? Eu pego uma parte, com esse calor a gente já tinha programado. Eu, particularmente, queria jogar à noite, te confesso. Eu, isoladamente. Contra toda a comissão técnica. Sabe por quê? Porque tu acelera mais à noite, tu cansa menos. Então, a marcação pressão alta, tu fica com mais fresh para fazer. Mas nós sabíamos, o que nós estabelecemos? Acelera essa pressão, e nós tivemos na iminência 2, 3 vezes de fazer o gol, com essa pressão alta, roubando bola, com a possibilidade de conclusão. E aí, quando deu 25 minutos, quando der 25 minutos, eu vou ver se não afoga e como é que se diz? Derrete, esse sol derrete o cara. Então, aí tu tem que fazer uma alternância de movimento, de pressão, até porque a qualidade do Fluminense conseguia furar também, mas aí tu não pode ficar exposto, espaçado. Então, vem e faz uma marcação-pressão média. Então, tu tem que saber jogar nessas 3 pressões, nesses 3 movimentos. Assim como a gente joga em contra-ataque, e aí associado à pergunta antes, quem vem fazer bloco alto, nós temos velocistas. Nós jogamos com jogada de articulação e de aproximação, como foi o caso do gol da pergunta anterior que teve. Então, ela procura ter essa alternância de movimentos e de alturas de marcação. Mais 2 perguntas. Pergunta tática, resposta tática. Essa foi... não. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Aprofundando um pouco mais no Igor Jesus, que hoje ele não entrou no lugar do Pulgar, cuja função ele desempenhou nos 2 últimos jogos, e atuou um pouco mais adiantado. Se é uma avaliação de uma alternativa para a lamentável ausência do Gerson,
para esses próximos jogos pelo Campeonato Carioca. E na avaliação desse jogador, muito se fala em reforços, né? Para quem é de fora, para quem não está dentro do Flamengo e não acompanha a base, foi uma grata surpresa a aparição do Igor Jesus neste Campeonato Carioca pelo Flamengo. O Igor pode fazer tanto o primeiro quanto o segundo. Já havia o feito, acredito até no Flamengo ano passado e também na seleção pré-olímpica. E é o reflexo do trabalho do dia a dia dele. Trabalho concentrado, evolui, sempre procurando o melhor, e a gente fica feliz de vê-lo entrar também numa função um pouquinho diferente do que ele fez nos outros jogos e corresponder. Afora que o Eric estava com cartão e fica numa situação exposta por vezes, e o Nico jogou muito, um motor da equipe, rodando pra caramba, então também ela serve para equilibrar a equipe e tu ter jogadores de velocidade do lado, mas para dar essa consistência quando necessário for. Boa noite, Tite, Matheus, Leonardo José do Coluna do Fla. A minha pergunta é referente ao Matheus Gonçalves. No começo da janela, o Flamengo foi em busca de um ponta-direita, que era o Luiz Henrique, acabou acertando com o Botafogo. E agora, no segundo tempo, quando você fez uma das alterações, você puxou o Everton Cebolinha para o lado direito, sendo que o Matheus Gonçalves, em outras oportunidades, ele já foi utilizado por essa localidade do campo. A pergunta é, o Matheus Gonçalves, você tem planos para utilizar o Matheus Gonçalves neste início de temporada, ou você ainda acredita que ele é um jogador que precisa amadurecer mais para poder entrar em campo? Não dá para comparar o Cebolinha com ele, porque são características diferentes. Um é articulador, meio-campista, e o outro é atacante de lado. Então são funções diferentes que eles podem exercer. Pode-se comparar, sim, o Matheus ao Vitor Hugo. Porém, existem prateleiras, né? O Vitor, vinha sendo utilizado pra caramba anteriormente à minha chegada, e também exercendo essa função. E também entrou bem. Então é calma para a gente moldar o atleta vai incorporando, tem um processo evolutivo dele também, sim, né? Para que possa. Aí nessas prateleiras, o Vitor, quanto tempo demorou, e hoje entrou bem, teve na iminência de fazer o gol 2 vezes. Então vai se construindo e formando uma equipe, mas ele está assim, e com calma ele vai ter a sua oportunidade também. Obrigado, pessoal. Fim da entrevista do técnico Tite. Estão gostando do vídeo? Então curte, compartilha, se inscreva no canal. Isso ajuda muito no nosso crescimento.